Olá, gente, boa noite, aqui de Israel. Inicialmente eu quero falar Lechaim, tá? A vida. Hoje o tema da nossa aula vai ser um tema muito interessante e vai falar de um assunto que é de extrema importância para o judaísmo. O vinho, tá aqui o vinho, tá? A gente vai falar todos os detalhes e vai falar também da importância do vinho na cerimônia judaica. O vinho é associado com a santidade, algo santo, né? Em fato, o vinho é usado nas cerimônias judaicas com o propósito de Kiddush. O que é Kiddush? Santificação, né? A gente vai na sinagoga, a gente escuta geralmente o gabai ou o responsável pelo salão de comida, ou faz uma cerimônia importante, né, de alguma data festiva, ou de fato o próprio Shabat, que é muito mais importante que tudo isso que eu falei, tá? Então se fala Kiddush, significa santificação, tá? E é o ponto crucial para santificar o dia sagrado e as festas, se chama Kiddush. Você vai fazer um Kiddush usando o vinho, tá? Mas também se usa o vinho no Kiddushim. O que é Kiddushim? É a mesma palavra que deriva, né, de Kiddush. Santificações, né, seria talvez em plural. Mas Kiddushim é um termo usado na cerimônia de casamento, né? E quando o noivo e a noiva vão para Rupá, e aí tem o rabino e ele vai fazer as berachot, são 7 berachot. E a gente vai em outras ocasiões, né, que é o Brit Milá, que é a circuncisão. Precisa do vinho, o vinho do Eliyahu Navi, né? Depois que faz o Brit Milá, o pai faz um Kiddush, né? E ali esse Kiddush o vinho vai ser dado um pouquinho para a criança, né? E o vinho é passado para cada um das pessoas que estão assistindo a cerimônia de Brit Milá, tá? No entanto, quando é que o vinho começou a ser usado em uma cerimônia, né? A Bíblia começa a falar de várias pessoas na Bíblia que começa a fazer o vinho, né? Um é Noa, né? Noa, ele desce da arca e ele toma o vinho. Aí teve a fermentação, né? Mas também aconteceu algo tristes, né? O vinho sempre foi kasher, mas o vinho começou a ser usado para a forma de idolatria. Então, os nossos sábios instituíram uma proteção para o vinho, que o vinho seja sempre kasher, né? Puro, né? É um requisito primordial para um judeu temeroso na Torá. Ele deve sempre, quando ele vai fazer a cerimônia do Kiddush, ou do Kiddushim, ou do Brit Milá, e várias e outras ocasiões que necessita do vinho, é sempre o vinho kasher, tá? Mas como é que é o vinho kasher? É um judeu temeroso que observa a Torá, ele deve espremer as uvas, né? Processá-la, e ele colocar a própria rolha do vinho, tá? Não é uma coisa fácil, mas quem teve a oportunidade de fazer vinho sabe que tem um tempo, né? Aqui a gente vai começar a ver que o vinho, para ele ser kasher, ele tem que estar 100% sem mistura, tá? Sem mistura, ele não pode ter nenhuma água ou outros ingredientes, tá? Ele, para ele estar kasher, para ser usado nas cerimônias, ele tem que estar 100% kasher, tá? Existem três termos
para descrever o status do vinho e o do suco de uva, tá? E o primeiro remonta a algo que eu vou tentar explicar agora. O primeiro chama-se Yainers. Yainers é o vinho usado para a idolatria, tá? Referente ao vinho que foi elaborado para fazer idolatria. Essa categoria de vinho ou suco de uva é proibido de oraita, uma proibição bíblica. Então, para os judeus. Então, o judeu não pode beber e nem ter benefício de um vinho que foi elaborado para níveis de idolatria, tá? Então, é uma proibição. Começou a ter as leis relacionadas ao vinho. E depois tem o segundo termo, que é o Stam e Anon, que seria vinho fabricado por um gentil, uma referência ao vinho e ao suco de uva, que não foi feito para o culto de idolatria. Porém, ele deve ter sido tocado, talvez possa ter sido tocado por uma pessoa que acredita em idolatria, tá? Nos países como Brasil, Portugal, Espanha, Itália, é muito comum na plantação do vinho, quem é do sul sabe que antes da plantação ou na colheita do vinho, esse vinho ele é dedicado a uma santa, né, ou um santo, né? Eu, quando eu morei na Itália, eu via muito isso em setembro, tá? Aquele vinho, aquela plantação que ia se tornar vinho, era dedicado a um santo, né? E o padre ia jogando água benta, e isso geralmente eu via muito quando eu morava na Itália. Então, aquele vinho, aquela uva já estava sendo oferecida a um santo ou uma santa. Conforme a lei judaica, não se pode ter proveito nem consumir esse vinho, tá? Fora os rótulos, né, que vem vinho dom, né, vinhos com nomes de santos. Então esse vinho não pode ser consumido. A terceira forma o termo, né, que a gente fala é mevushal, vinho fervido, referente ao vinho e ao suco de uva que foi fervido antes de ser colocado na garrafa, tá? Esta ação remete a um problema. Na época do primeiro e do segundo templo, vinhos que eram fervidos, eles não podiam ser levados ao Mishbeah, ao altar, para ser oferecido para Kadosh Baruch Hu. Então, o vinho mevushal, ele não é hábito para certas situações, mas hoje em dia, com uma tecnologia muito avançada, né, e alguns possequim, alguns legisladores concordam que o equipamento, a produção, a preservação, se tudo tiver caché, o vinho, o suco de uva pode ser permitido e também pode ser tocado por um não judeu, tá? Naturalmente, se aqui está fechado, o vinho está fechado, ele pode ser tocado. O problema, se o vinho não é mevushal, tá? E aí o vinho está aberto, né? Aquele vinho está proibido para o judeu. Então, se está fechado, não é tão problemático, tá? Mas algumas pessoas são mais marmid, mesmo assim tocando, já anula o vinho. Nesses casos, o rabino tem que ser, o teu rabino da tua comunidade, o rabino que está te orientando, ele deve ser consultado, tá? Algo que sempre acontece, então deve ser o rabino consultado, tá? Hoje em dia, a gente tem uma sorte muito grande, tá? Porque tantos vinhos nacionais, que é feito no Brasil, Portugal ou na Itália,
ou os importados, ou aqui mesmo em Israel, né? No Brasil também tem bastante vinhos, indústrias em São Paulo que faz vinho e fornece para todo o Brasil, né? Os vinhos são mevushal, então não tem problema, isso é uma sorte. Agora, alguns judeus piedosos, aqueles que são mais, né, piedosos, são mais cuidadosos nas leis, não usam vinhos mevushal nas cerimônias como Kiddush, como Hatunot, como Kiddushim, casamentos, né? Porque, como eles entendem? Eles entendem, se o vinho não era usado no mishbeah, no altar, então por que eu vou botar na minha mesa, que é considerado mishbeah, um vinho que é cozido? Então, cabe cada um analisar isso, né? Tem várias perguntas, né, que a gente faz. Poxa, eu moro longe e vinho é muito caro, né? Não dá para tomar vinho kasher. Como é que eu faço? Não tomo. Como é que eu faço kiddush, né? A resposta é a seguinte: você pode, o mais importante é comprar o vinho, tá? Tem uma lista no Brasil, eu acredito que em outros países também tem essa lista de kashrut. Tem pessoas que fazem delivery para alguns lugares. Baruch Hashem, tem muitas casas Rabad também que vende produtos kasher. Então, caso no pior dos cenários não tem vinho para fazer kiddush, você pode fazer a primeira bênção e pode fazer berachá na vodka, na cerveja. Cerveja a gente já vai falar daqui a pouquinho, o que precisa, o que não precisa, entende? Para a gente ter ideia como fazer kiddush, tá? Só não se pode comprar o velho barreiro ou aqueles vinhos que realmente não vinhos kasher para fazer uma coisa santa. Então a gente precisa ter muito cuidado nisso. E outro cuidado também nos derivados da uva, tá? De acordo com a Halahá, todo o líquido extraído da uva, inclusive o suco da uva, o vinagre da uva, bebidas alcoólicas que é adicionada vinho, tem o mesmo status como vinho. Então a gente precisa seguir esse critério, né? Os critérios que a gente falou quase agora. Inclusive as balinhas, os bombons, né? O sucariote que a gente chama aqui em Israel, né? Todos têm que ter ashgahá, todos têm que ter o certificado de kashrut, né? E principalmente as balinhas com sabor de uva, né? Esse assunto é um assunto muito longo, muito polêmico, principalmente do vinho, tá? Eu trouxe aqui um vinho, né? Esse aqui é um suco de uva que geralmente a gente usa aqui em Israel, tá? Pra gente fazer kiddush, né? Para fazer os dias de Yom Tov, santificação do casamento, né? Então eu trouxe aqui para você dar uma olhada, ó, tá? Não sei se você está vendo, aqui é um vinho, tá? É bastante importante olhar atrás, tá? Porque atrás, eu vou botar aqui, ó, bem mais próximo, aqui tem as garrafas, que o vinho é kasher. Aí se você for ver mais um pouquinho aqui, ele é kasher lepessa, ele pode ser usado em peça, então ele está kasher lepessa. E aqui está escrito mevushal, então ele pode ser tocado por um não judeu, né? Não vai ter problema de anular o vinho, tá? Só se está escrito lo levushal, aí é problemático. Então é importante, seja um vinho nacional ou importado, ter essas características, tá? Que o vinho é kasher, tem que ter ashgahá, tá? Falando de bebidas, tá? A cerveja, para ela ser kasher, geralmente se ela não tem nenhum componente que altere o gosto da cerveja, tá? Se ela realmente vem do cevado e ela passou, você vê o rótulo tudo, então essa cerveja pode ser consumida, mas outra vez,
cabe sempre levantar o telefone. Rabino é para isso, levantar, talvez eles briguem comigo, mas levantar o telefone, Rabino, posso tomar essa cerveja, posso comer esse tipo de coisa? Ele vai orientar, porque às vezes tem algum detalhe que passa despercebido. E como a gente tem visto, falado desde o começo do mês passado, do mês passado, né, que alimento kasher interfere na alma. Então a gente tem que ser muito, muito cuidadosos na escolha dos alimentos e das bebidas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente está chegando no ciclo final dos estudos de Kashrut. Livros e livros e livros. Não dá para fazer em 5 ou 6 aulas, né, de vídeo e no grupo também, mas eu acho que a ideia é saber conceitos para que a gente possa crescer mais, adquirir mais informação sobre o tema e voltar. Bom, desejo para vocês Shabbat Shalom.